Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson e eu vou explicar para vocês o que acontece na síntese de proteínas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na síntese de proteínas é que é um processo complexo, certo? É um processo bem complexo. E ele vai depender de várias estruturas para poder formar uma estrutura maior. Então, as primeiras estruturas que a gente tem que ter em conta é que o quê? Que vai acontecer lá no núcleo, tem que acontecer aquele processo que a gente já falou em outro slide anterior, que é o processo de transcrição, que é o quê? É o sintetizar o ARN a partir do ADN. E aí a gente já falou que vai ocorrer um processo de maturação do ARN, quando eu tiver a perda do intron, eu vou ter o amadurecimento do ARN nuclear, que ele vai passar a se chamar ARN mensageiro. E aí esse ARN mensageiro ele vai sair, exatamente assim, ele sai do núcleo, ele ultrapassa o complexo de poros, que é o complexo de poros que ele está presente na envoltura nuclear, chega ao citoplasma e ele precisa da subunidade menor do ribossoma 40S e ele se une nessa subunidade menor. Quando ele se une nessa subunidade maior, ou seja, quando eu tenho um ARN mensageiro mais subunidade menor do ribossoma, e eu tenho o codon iniciador, que a gente fala que é o AUG, que são as bases nitrogenadas adenina, uracilo e guanina. Eles são conhecidos como codon iniciador, por quê? Porque eles codificam para metionina. Então, sempre quando a gente vê AUG e quando a gente falar codon, eu vou explicar mais para frente o que é codon, mas codon é uma parte e ela é própria do ARN mensageiro, tá? A gente está fazendo referência a uma porção do ARN mensageiro. Quando eu tenho AUG, esse fragmento ele codifica para a metionina, para o aminoácido metionina. E quando a gente tem ARN mensageiro mais subunidade menor do ribossoma, a gente está em presença de um complexo de iniciação, certo? Então, agora o que acontece? Depois que ele se uniu, aí alguém pode dizer assim, então aqui começa a síntese de proteínas? Não, porque eu preciso que se una a subunidade maior do ribossoma 60S e que chegue o ARN de transferência com o aminoácido respectivo para que eu possa começar a sintetizar, para que eu comece a minha síntese de proteínas propriamente dita. Agora, o que acontece? Uma coisa que eu tenho que ter bem claro é que o sítio, a subunidade maior do ribossoma, ela tem dois sítios ativos. Ela tem um sítio A e um sítio P. O sítio A é o sítio aceptador, é aquele que agarra o aminoácido quando ocorre quando se relaciona o ARN mensageiro, ou seja, o codon, o anticodon do ARN de transferência, ele vai liberar o aminoácido respectivo. Esse aminoácido ele não fica flutuando no nada, ele vai ser agarrado, ele vai ser aceptado pelo sítio A, ele vai prender esse aminoácido. Quando chegar ao próximo, quando começar a próxima leitura, esse aminoácido que está no sítio A, ele vai passar para o sítio P, e assim sucessivamente. Um aminoácido vai passando para o outro sítio. Só que à medida que ele vai ingressando para o sítio P, o próximo aminoácido já vai receber o aporte do enlace peptídico. E aí por isso que ele se chama P, porque ele é o portador do enlace peptídico, ele vai portar o enlace peptídico. O que eu tenho que ter bem em conta? Aqui é uma coisa bem importante, que é o seguinte, no início da minha síntese de proteínas, os meus primeiros aminoácidos, de 20 a 30, dos primeiros 20, 30 aminoácidos que vão ser sintetizados pelo ribossoma, seja livre, nesse momento ele está livre. Por quê? O que acontece? Ele precisa de uma indicação para saber se a proteína que eu vou começar a produzir ela é para uso interno ou para uso externo. Como é que eu vou saber se uma proteína é para uso interno ou para uso externo? Simples. Porque os primeiros, como eu falei, os primeiros 20, 30 aminoácidos, eles podem ter ou não o péptido sem al. O que é péptido? O péptido é uma estrutura que é menor que uma proteína. Então, tipo assim, se a gente sabe, segundo a ONR, tem que ter mais de 50 aminoácidos, e para a UAI tem que ter mais de 100 aminoácidos, eu já sei que tem que ser uma estrutura obrigatoriamente, para agradar gregos e troianos, vou botar uma estrutura que tenha 30 aminoácidos. 30 aminoácidos é uma proteína? Não, nem na UAI, nem na ONR. Então, não. Então, eu fico com 30. Então, esses primeiros 20, 30 aminoácidos que vão ser sintetizados, eles podem me indicar a presença ou não de um péptido sem al. Esse péptido sem al, o que acontece?
Depois que eu tenho codão iniciador, os próximos 20 que forem sintetizados, eles vão ter a presença ou não desse péptido. Esse péptido, ele vai indicar se a proteína vai ser de uso interno ou uso externo. Então, se eu tenho presença de péptido sem AL, eu tenho certeza que vai ser uma síntese para uma proteína para exportação, ou seja, para sair para fora da célula. Se não tiver presença de péptido sem AL, se ele começou a produzir tudo mais e não teve péptido sem AL, segue o baile. Ou seja, olha só como é distinto. Se eu tenho péptido sem AL, o que vai acontecer? Ele vai, se eu tenho péptido sem AL, esse péptido sem AL, ele vai sair ele vai se separar dessa síntese de proteínas, ele vai se acoplar na cara posterior do ribossoma e o ribossoma vai se sentir atraído por se fixar nas paredes do retículo endoplasmático rugoso. Uma vez que ele se fixa nas paredes do retículo endoplasmático rugoso, ele começa a sintetizar proteína para exportação, porque a gente sabe que o retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas para exportação, certo? Então, pronto. Agora, o que vai acontecer? Uma vez que ele começa, isso no caso de ter péptido sem AL. O que acontece? A proteína ficou pronta, esse ribossoma, ele volta a ser livre, não vai ficar aderido o resto da vida. Ele fez a função dele e voltou a ser livre. O que acontece? A partir daí, vai ser emitido um sinal químico para o Golgi, que vai dizer, Golgi, tem uma proteína pronta. O Golgi vai mandar uma vesícula, que essa vesícula se chama vesícula de transferência. Essa vesícula de transferência vai englobar a proteína que ficou pronta do retículo endoplasmático rugoso e vai levar para a cara cis do Golgi. Por isso que o Golgi está virado com a cara cis, o retículo endoplasmático rugoso. Uma vez que ingressa pela cara cis, o que vai acontecer? Ele ingressa pela cara cis e aí ele vai receber todos os processos finais que essa proteína deve receber dentro do Golgi e vai sair pela cara trans, como vesícula de secreção. E a cara trans, evidentemente, se a cara cis está virada para o retículo endoplasmático rugoso, a minha cara trans tem que estar virada para a minha membrana plasmática, porque eu quero excretar, quero eliminar. Um detalhe importante é que essas formações saculares que eu tenho do Golgi, essas formações saculares do Golgi, o que acontece? Eu tenho que entender que se chama dictiosomas, tá? Essas formações saculares que eu tenho na cara trans do Golgi, certo? E aí eu tenho a vesícula de secreção que vai sair para fora da célula levando uma proteína específica, certo? Então, isso aqui é todo o processo explicado da síntese de proteínas a nível molecular. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, se eu não tivesse péptido sem AL, essa proteína ia ser, quando ela ficasse pronta, ela ia ser simplesmente jogada para o citoplasma e já ia ser consumida ali mesmo, certo? Então, para você ver que é muito mais simples quando não tem péptido sem AL. Aqui, o que a gente precisa saber? A gente precisa explicar como é que é a formação dos tripletes, dos codônios e dos anticodônios. Os tripletes eu vou encontrar a cada 3 bases nitrogenadas eu tenho um triplete no ADN, a cada 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro eu tenho um codon, a cada 3 bases nitrogenadas eu tenho no RNA transferência eu tenho um anticódon, e para cada 3 bases nitrogenadas eu vou ter a formação de um aminoácido. Aqui, como eu estava explicando, só para dar ênfase de novo, o complexo de iniciação, que é muito importante, que é o RNA mensageiro, mais a subunidade menor do ribossoma. Aí eu digo, aqui começou a sentir proteínas? Não, ainda não. Aqui, as funções do CTO e CTP, para ficar bem claro, né, a subunidade maior, ou seja, a subunidade maior do ribossoma, ela vai ter o CTO e o CTP. O CTO é onde se acepta os aminoácidos, né, que vêm do RNA de transferência, e os CTP são os que vão aportar o enlace peptídico dos aminoácidos. Aqui, mais uma vez, a presença do peptídeo sem AL nas síntese de proteínas, ela indica o quê? Mais uma vez, a existência do peptídeo sem AL, que são os primeiros 20, 30 aminoácidos que vão ser lidos no RNA mensageiro, se tiver peptídeo sem AL, ele vai se transformar em um ribossoma aderido e a proteína vai ser de uso externo. Se não tem peptídeo sem AL, vai ser ribossoma livre e vai ser uma proteína para uso interno. Aqui, quais são os tipos de RN que a gente tem? Então, a gente tem RN mensageiro, que tem uma forma linear, a gente tem RN de transferência, que tem uma forma de hoja de trebolo, e a gente tem o RN ribossomal, que tem uma forma globular. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem quais são os tripletes, que são chamados nulos, mudos, sem sentido, né? Que eles não representam nenhum aminoácido, tá? Então, o ATT, ATG e TGA não significam nada porque eles não codificam para nenhum aminoácido, certo? Lembrando que a gente tem 64 possibilidades, tá? Com as 4 bases nitrogenadas que a gente tem no ADN, ou seja, adenina, guanina, citosina
e citocina e timina, a gente tem 60, se a gente combinar todos eles, a gente pode fazer combinações de 3, né? Então a gente tem 64 possibilidades. A gente já sabe que dos 64 possibilidades, 3 não codificam nada. Aqui a gente vai ver os tripletes nulos, né? Na verdade, aqui, mais bem, eu coloquei ali quais são os tripletes chamados nulos. Tá. E o que acontece? Então, aqui já não pode ser triplete, aqui tem que ser os codones nulos, tá? Falha minha. Depois vocês corrigem, eu vou corrigir nesse slide, porque às vezes a gente dá o Ctrl+C, Ctrl+V e fica desse jeito. Mas eu estou aqui, quem puder depois mandar uma mensagem para mim no privado, eu corrijo. Eu vou acabar esquecendo. Mas vamos lá. Aqui eu estou falando, então, dos codones nulos. Codones nulos, eu já sei que eu estou falando do ARN mensageiro. Então, eu tenho aqui a sequência UAA, UAG e UGA. Wilson, não tem ideia. Ele está falando muita coisa, eu vou me perder, não vou lembrar. É bem simples, tem uma brincadeira aqui. O cara, o homem, quando começou tudo, o homem das cavernas, ele não falava direito, só falava UAA, UAA. Tem igual macaco, repetindo a mesma coisa que o macaco faz. Aí depois ele começou a ficar mais esperto. Ele começou uaga, uaga, uaga. O homem das cavernas começou a falar. E aí ele tinha que dizer, ele perguntava para a mulher assim, a mulher falava uaa, ele uaga, uaga. Aí a mulher tinha que inventar alguma coisa, né? A mulher das cavernas. E aí queria falar não pro cara, falou uga, uga. Pronto, bem simples. Então, uaa, imitando macaco, uaga, já uma evolução, e uga, uga, que é o famoso homem das cavernas, certo? Pronto. Eu fico por aqui, muito obrigado por todos por terem assistido. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Vou ter o maior prazer de poder responder as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado.